o mapa foi confiscado por Argo Filch, zelador de Hogwarts. Não se sabe exatamente em que circunstâncias, mas a autora J.K. Rowling disse o seguinte sobre isso. É fácil concluir que eles acabaram passando dos limites e foram encurralados por Argo Filch, provavelmente por uma denúncia de Snape, que tinha a obsessão de expor seu arquirrival Tiago Potter em suas transgressões. O mapa, que era uma obra-prima, foi confiscado no último ano de Sirius, Tiago, Remo e Pedro, e nenhum deles conseguiu roubá-lo de um Filch bem preparado e desconfiado. Em todo caso, a esse ponto eu acho que manter o mapa já não era mais uma prioridade para os marotos. Já não fazia mais muito sentido para eles se esforçarem para recuperar o mapa. Eles ficaram mais sérios e o poder de Voldemort estava aumentando e eles estavam focando mais na vida além de Hogwarts. Ao sair da escola, eles entraram na Ordem da Fênix e por mais que o mapa fosse engenhoso e feito de uma magia extraordinária, talvez eles acharam que o artefato não seria útil na resistência ao Voldemort. Em 1989, Fred e George Weasley foram levados para o escritório de Filch por soltarem algumas bombas de bosta na escola. Quando eles viram uma gaveta escrito confiscado e muito perigoso, George soltou outra bomba de bosta e Fred rapidamente retirou o mapa do maroto de dentro da gaveta do Filch. Depois de alguma experimentação, eles conseguiram fazer o mapa funcionar e assim tinham a escola em suas mãos. Segundo Fred, o mapa os ensinou mais do que todos os professores da escola. Os gêmeos usavam o mapa para descobrir passagens secretas para fora do castelo e para monitorar autoridades que pudessem os pegar enquanto eles faziam suas pegadinhas e suas travessuras em geral. Com o mapa, eles decoraram as passagens secretas para fora do castelo e aprenderam como usá-las. E em 1993, eles resolveram dar o mapa de presente para o Harry. Dói na gente dar esse presente para você, disse Fred. Mas decidimos na noite passada que você precisa muito mais dele do que nós. E, de qualquer maneira, já o conhecemos de cor. É uma herança que vamos lhe deixar. Para falar a verdade, não precisamos mais dele. E este ponto aqui, é muito interessante, porque sem saber, os gêmeos acabam dando o mapa para quem seria seu legítimo herdeiro. Não tinha como eles saberem que Harry era filho de Pontas e afilhado de Almofadinhas. E mesmo assim, o mapa acabou encontrando seu caminho até Harry. Alguns fãs se perguntam como que Fred e George descobriram como usar o mapa do maroto. Como que eles fizeram para o mapa funcionar? Como que eles aprenderam isso? Bem, para acessar o mapa era preciso falar a frase "juro solenemente não fazer nada de bom", e para que ele voltasse à forma de pergaminho em branco era preciso dizer "mal feito feito". Como que os gêmeos descobriram isso? J.K. Rowling respondeu essa pergunta numa entrevista em 2005, olha só o que ela disse. Foi assim que expliquei a mim mesma na época, e isso soa meio bobo. Você não acha que seria uma coisa bem de Fred e George dizer isso em tom de brincadeira e depois ver o mapa se transformar? Mas aí ela foi questionada sobre a probabilidade baixa deles usarem essa combinação exata de palavras. E como isso requeriria muita sorte, ou até Félix Felicis, ela respondeu o seguinte, ou o mapa ajudou. O mapa piscando e ganhando vida aqui e ali, quando eles chegavam cada vez mais perto, e quando finalmente eles encontraram a combinação exata de palavras, ele simplesmente se revela completamente. Sendo assim, o que aconteceu provavelmente foi que os gêmeos ficaram experimentando com o mapa. Por mais que parecesse apenas um pedaço de pergaminho velho, eles sabiam que ele não estava à toa lá na gaveta do Filch. Então eu consigo imaginar eles extremamente empenhados em descobrir o que era aquele pergaminho. Eles devem ter experimentado feitiços diferentes até conseguir fazer o mapa responder de alguma forma. E aí, considerando que o mapa era encantado para responder a Severo Snape em tom de insulto cada vez que ele tentasse acessar o mapa, é de se imaginar que provavelmente ele também era encantado para responder outras pessoas. Além disso, eu acredito que o mapa fosse capaz de reconhecer os sucessores dos marotos em quebrar regras na escola, e se fosse esse o caso, provavelmente o mapa quis ajudar Fred e George a descobrir como usá-lo. Aparentemente o mapa era encantado de forma semelhante com o que há por trás das pinturas mágicas, a capacidade de replicar partes da personalidade de um bruxo em um objeto mágico. Então, provavelmente, os marotos encantaram o mapa para interagir com quem quisesse usá-lo, e esse encantamento deveria replicar a personalidade deles,
Assim, eles aprovando Fred e George como os novos donos do mapa. Outra pergunta que muitas pessoas se fazem é como que os gêmeos nunca perceberam Pedro Pettigrew no mapa. Bem, para responder essa pergunta, a gente precisa pensar no motivo que os gêmeos tinham para usarem o mapa. Quando eles dão o mapa para o Harry de presente, Fred alega que eles não precisavam mais dele porque eles já sabiam ele de cor. Ou seja, para Fred e George, o mapa era muito mais útil para eles conhecerem bem os terrenos da escola e as passagens secretas. Eles certamente deviam usar o mapa para às vezes observar se Filch ou algum outro professor estava por perto, mas aparentemente o principal motivo deles usarem o mapa era conhecer as passagens secretas e conhecer mais segredos da escola. Eles poderiam, é claro, ver o nome de Pedro andando pela escola junto de Rony ou Percy de relance ao procurarem por outras coisas no mapa, mas Pettigrew tinha sido supostamente assassinado quando os gêmeos tinham 3 anos de idade apenas. A probabilidade deles olharem o nome de Pettigrew de relance no mapa e relacionarem com o nome de um bruxo supostamente morto, cuja notícia da morte tinha saído quando eles ainda eram crianças pequenas, é muito baixa. Mas aí eu sei que vocês já têm outra perguntinha prontinha para fazer. E quando o Rony dormia junto de Perebas, eles não achavam estranho ver o nome de Pedro no dormitório junto com o irmão? Mas aí agora eu é que tenho uma pergunta para vocês. E por que eles estariam observando o dormitório da Grifinória no mapa? Para que eles iriam ficar observando o irmão dormindo pelo mapa? O mapa é muito grande e mostra todas as pessoas se mexendo dentro da escola. Se eles fossem usar o mapa à noite, seria para evitar serem pegos saindo depois do horário, e não simplesmente para observarem o que as pessoas estavam fazendo. Considerando o tamanho de Hogwarts e a quantidade de pessoas que andam para lá e para cá na escola o dia todo, deve ser meio complexo por si só encontrar algo que se está procurando. Imagina encontrar algo por acaso, algo que nem faz parte dos seus interesses. Claro, Harry vivia encontrando pistas no mapa, mas Harry buscava por isso. Harry usa muito mais o mapa para ver a localização das pessoas e o que elas estavam fazendo do que os gêmeos. Se Fred e George usassem o mapa para isso, eles não teriam dado ele para o Harry, porque não teria como eles saberem o mapa de cor. Faz sentido? O mapa do Maroto foi muito útil na trajetória de Harry em Hogwarts. Primeiro porque ele permite, como os gêmeos queriam, que Harry visite Hogsmeade em seu 3º ano, mesmo sem ter autorização. Porém, em uma de suas visitas ao vilarejo, Draco acaba tendo um vislumbre de Harry e vai correndo falar para o Snape. O professor, então, já na escola, pede para que Harry esvazie os bolsos e ele acaba encontrando o pergaminho que provavelmente reconheceu de seus tempos de escola. E aí o mapa insulta o Snape. E depois disso ele chama o professor Lupin, que naquela ocasião era o professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. E aí o Lupin confirma a história de Harry sobre o mapa ser um artefato comprado nas Oncos, destinado a insultar quem tentasse lê-lo. Mas é claro que Remo reconhece o mapa imediatamente e acaba confiscando ele de Harry. Alguns meses depois, Lupin estava lá examinando o mapa, procurando por Harry, Rony e Hermione. Era o dia em que o hipogrifo Bicurso seria executado. E aí o professor imaginou que os 3 iriam querer ver o Hagrid, para apoiar o amigo. Ele viu o trio entrar na cabana de Hagrid e sair com mais alguém, Pedro Pettigrew. Ao ver que Pedro estava vivo, Remo começou a suspeitar que talvez Sirius não fosse o culpado pela traição dos Potter. Ele viu Sirius arrastar Rony e Pedro até a Casa dos Gritos e logo em seguida foi atrás deles para ter a confirmação de quem havia traído os Potter. É muito bonito perceber como foi o mapa do Maroto, o artefato mágico que eles criaram juntos tantos anos antes, que expôs a verdade e pôde fazer os 2 amigos se reencontrarem e se reconciliarem. Depois de se despedir do seu trabalho como professor de defesa contra as artes das trevas, Lupin acaba devolvendo o mapa a Harry. Tome, trouxe isto da Casa dos Gritos ontem à noite, disse devolvendo a Harry a capa da invisibilidade. E ele hesitou e em seguida devolveu o mapa do Maroto também. Não sou mais seu professor, por isso não me sinto culpado por lhe devolver isso também. Não serve para mim e me arrisco a dizer que você, Rony e Hermione vão encontrar utilidade para o mapa. Harry recebeu o mapa e sorriu.
O senhor me disse que Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas teriam querido me atrair para fora da escola. O senhor disse que eles teriam achado graça. E teríamos, respondeu Lupin, abaixando-se para fechar a mala. Não tenho dúvida em afirmar que Tiago teria ficado muitíssimo desapontado se o filho dele jamais descobrisse as passagens secretas para fora do castelo. Então, meus bruxos, o Mapa do Maroto é ou não é um dos artefatos mais fascinantes da história de Harry Potter? Respondam aí nos comentários. Ah, e não se esqueçam do like, hein? Ajuda muito no engajamento do canal. Se você ainda não é inscrito aqui no Wizarding Bruno, basta clicar no botãozinho que vai aparecer a qualquer momento aqui na tela e tudo resolvido. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, fui! Accio Nox!